Olá, e aí, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem. Eu sou João Cláudio Rufino, professor na Faculdade de Teologia e idealizador do Bíblia Play, uma escola de estudos bíblicos online. Seja muito bem-vindo a esse canal que tem como objetivo apresentar de modo profundo o texto bíblico. Se você está em busca de informação bíblica, contexto cultural, histórico, línguas originais, você está no lugar certo. E o texto que nós vamos estudar no dia de hoje é tirado de Lucas capítulo 6, versículos 39 a 42. Trata-se do texto no qual Jesus fala: tira a trave do teu olho. Conhece esse texto? Muita gente não entende. Vou te explicar tudinho hoje. É um texto maravilhoso. E antes, eu tenho um convite fantástico para te fazer. Você gostaria de viajar para Israel? Conhecer os locais da Bíblia? Gostaria? É seu sonho? Pois é. Nos dias 27 a 30 de setembro, nós teremos aqui no canal uma semana da Bíblia Descomplicada. Nessa semana, eu farei uma viagem por toda a terra de Israel. Vai ser uma peregrinação virtual. Com ela, você vai aprender os principais locais para entender a Bíblia. Que coisa maravilhosa! E mais maravilhoso ainda é que vai ser totalmente gratuita e só a notícia que eu tenho para te dar é que as vagas são limitadas. Isso significa que você tem que correr. Se inscreva. E como é que faz para se inscrever? O link está aqui na descrição do vídeo. Corre lá, faz a tua inscrição, beleza? E além disso, curta, compartilhe, comente aqui embaixo também. Fala para mim como é que está sendo para você estudar a Bíblia de modo assim profundo. E eu sei que tem pessoas de diversos lugares também do Brasil, de outros países. Deixa aqui para eu saber de onde é que você está me assistindo, beleza? O seu comentário, a sua curtida, o seu compartilhamento ajuda esse canal a levar a palavra de Deus dessa forma profunda para as pessoas, beleza? E além disso, não esqueça de checar a sua inscrição. E se você não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Vamos então à leitura do nosso texto. Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Bom, pessoal, no versículo 39, então, Jesus, diz o texto, conta uma parábola aos seus discípulos. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é justamente a seguinte: como nos dois usos anteriores do termo parábola por Lucas, no capítulo 4, versículo 23, e no capítulo 5, versículo 36, aqui é melhor a tradução para provérbio. Por quê? Se trata muito mais de uma sequência de ditados do que propriamente uma narrativa parabólica aqui. O singular, inclusive aqui, entretanto, é um pouco intrigante. Por quê? Porque o resto do discurso é dominado por uma série de comparações. No versículo 39, 41, 43, 44, 47. Talvez diante disso, a melhor tradução seria: ele começou a falar parabolicamente, ou ainda melhor, por meio de ditados. Bom, e aí ele vai então trazer: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Bom, a parábola, né, ou provérbio do cego guiando outro cego, segue o aviso de Jesus sobre julgar os outros. A parábola aqui, ou o dito, pessoal,
fala de ser cego para as próprias faltas, enquanto a gente julga as faltas dos outros. Essa mesma temática vai aparecer em Mateus 23, versículo 23 e 24. Paulo, falando aos Romanos, também trata de algo parecido no capítulo 2, versículos 19 a 21. Agora, a plateia aqui são os discípulos. Isso é fundamental dizer, já que lá em Mateus 15, versículo 14, que é o texto paralelo, Jesus está se dirigindo possivelmente aos fariseus ou está falando algo sobre os fariseus. Jesus sugere, então, nesse versículo, que os líderes aqui da comunidade cristã, não qualificados, né, ou aprendizes, eles são inadequados para liderar o povo de Deus, uma vez que ainda não podem entender completamente os propósitos de Deus. Esse é o ponto, por isso que eu falei que era fundamental entender que Jesus estava falando no texto de Lucas essas palavras para os discípulos. Um fato interessante consiste em que a referência à cegueira provavelmente se refere a viver por interesse próprio, em vez de amar os outros. Isso já está presente no capítulo 6, versículos 37 e 38 aqui de Lucas. Desse modo, os que lideram o povo de Deus devem incorporar e demonstrar o seu amor em forma de sacrifício. É muito interessante. E aí, dá uma olhada lá em Mateus 15, 14, dá uma observada comparando esse texto com o texto que lá está. Vem então o versículo 40. Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem informado será como o mestre. Esse provérbio também ele é encontrado lá em Mateus 10, 24, mas com uso diferente. Assim como o duplo uso em João, lá no capítulo 13, versículo 16, e no capítulo 15, versículo 20. Em Lucas, pessoal, o discípulo pode se tornar totalmente treinado e, portanto, ser capaz de ensinar como o mestre, como o professor. Aliás, essa era uma expressão muito comum na antiguidade. Existe um autor chamado Petrônios, que é um autor pagão, que disse assim em uma de suas obras, em latim, Qualis Dominus talis et servus, que é mais ou menos algo, o servo é tal qual o seu senhor. Ele fala isso num livro chamado Satyricon. Bom, vem o versículo 41. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Bom, a utilização aqui do verbo ver decorre naturalmente do provérbio sobre os guias cegos. Então o assunto continua, sendo o de julgar os irmãos, ou seja, os membros da comunidade ou pessoas que também, nesse sentido, incluiria as irmãs, toda a comunidade. Um fato interessante é a utilização do termo irmão aqui em Lucas. Vai aparecer no capítulo 12, versículo 13, 17, 3, 22, 32. Em Atos vai várias vezes aparecer. E esse termo se remete justamente a uma relação fraterna de comunidade, não uma relação consanguínea aqui. E aí o texto continua. Como podes dizer a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? E aí Jesus chama eles que estão ouvindo e fazem isso de hipócrita. O termo hipócrita, em grego é hipócrites, ele deriva do ambiente do drama, da oratória pública, como aquele que atua. Então é um ator. O Hipócrates é um ator. E nos evangelhos o termo ele é sempre entendido de maneira depreciativa. E ele se refere à dissimulação, à falta de sinceridade. Lucas usa o termo hipocrisia, lá no capítulo 12, versículo 1, para designar o fermento dos fariseus.
e usa o termo hipócrita para designar os próprios oponentes de Jesus, lá no capítulo 12, versículo 56, e no capítulo 13, versículo 15. Então, depois de Jesus ter chamado estes de atores dissimulados, falsos, porque não são capazes de olhar para si, ele dá uma ordem: tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. É muito interessante, pessoal, notar aqui, Jesus utiliza um modo de pensar muito característico, que é o ensinamento de que nós devemos ter atenção às nossas próprias falhas primeiro. E isso é um lugar comum na exortação moral helenística naquela época. A gente tem isso, por exemplo, em Epiteto. Epiteto, que era um autor daquele momento, ele fala a respeito disso. Era algo ético, primeiro olhar para si, para depois olhar para o outro. Agora, se lembre que Jesus está falando aos discípulos. E ele fala a respeito desses discípulos que eles seriam guias. E eles não podiam ser guias cegos. Opa, aqui tem algo muito forte. Todo aquele que é cristão e exerce liderança, seja ele bispo, padre, diácono, leigo, pastor, irmão, irmã, seja lá o que for, se você está à frente, nunca se esqueça, o Senhor te chama a tirar o cisco do olho do irmão. Isso não é aqui negado, você tem que fazer isso. Só que você tem que ter a consciência de que o teu chamado de ser guia é de ser um guia capaz de olhar para si, fazer autocrítica, porque não adianta nada estar lá nos presbitérios, perto dos altares, nos grandes palanques e palcos, falando a respeito de que o outro deve se converter, se você mesmo não olha para si constantemente para viver uma experiência de conversão. É isso que Jesus quer dizer. Senão, serão guias cegos, hipócritas, meros atores que fazem teatro. Pensa nisso. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Valeu!